Queridos irmãos e amados pastores, a graça e a paz do Senhor Jesus, tenho um prazer muito grande compartilhar com vocês essa noite, cultuar junto com vocês, receber de Deus edificação espiritual e estar aqui com meu amigo pastor Wellington, tem sido um companheiro de sempre ali na nossa congregação, um amigo de sempre também, de muitos anos. E para mim é um privilégio muito grande poder estar aqui nessa noite. E principalmente porque ele escolheu o dia do culto missionário. E eu costumo dizer lá no nosso contexto que a obra missionária é a menina dos meus olhos. Porque a igreja faz muitas coisas e geralmente nós fazemos isso. Mas a obra missionária é tudo que importa de verdade. Eu sei que todas as outras coisas acontecem com o propósito de evangelizar o mundo. Então, quando nós atentamos para a obra missionária, eu poderia dizer com todas as letras, se houver intervalos pequenos, eu posso compartilhar alguma coisa talvez. A obra missionária é o segredo da ADGO, que Deus tem nos abençoado ao longo do tempo. E eu quero ler com vocês um texto bíblico no segundo livro dos Reis, capítulo 7, versículos de 3 a 9, um texto relativamente pequeno, mas é um ponto de partida. Eu quero explorar um pouquinho do contexto dessa história e vamos ler apenas esse pedaço para vocês se lembrarem do que se passa nessa ocasião. Segundo livro dos Reis, capítulo 7, versículo 3. Quem encontrou, diga, eu vou para o céu. E quem não encontrou, diga, eu vou também. Tem gente procurando. Mas todo mundo vai para o céu, é o que importa. Glória a Deus. Todos dizem amém? Amém? 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e damos conosco ao arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos sírios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruídos de carros e de cavalos, ruídos de grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós, pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram suas tendas, seus cavalos, seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata e ouro e vestes e se foram e esconderam. Voltaram e então entraram em outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns aos outros: não fazemos bem. Esse dia é dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até amanhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. E amém. Meus queridos, podem tomar os seus assentos, que o Senhor fale melhor ao nosso coração. E eu quero trazer para vocês hoje uma reflexão que eu vou intitular de A Ousadia dos Improváveis. E isso significa quando você não tem nenhuma opção e a sua única opção é avançar. A obra missionária devia ser feita por homens grandes, por igrejas grandes, por grandes potenciais. Talvez lá nos tempos antigos, nós encontramos no texto de Antioquia, capítulo 13, lá no capítulo 13 de Atos,
dos apóstolos, e quando o Senhor escolheu lá em Antioquia, escolheu a Barnabé e a Saulo. E quando nós olhamos pelo contexto histórico daqueles homens, percebemos que eles eram, sem dúvida alguma, os mais qualificados para a obra. Então, parece que gosto de pensar que o Senhor escolheu o melhor. Mas não é assim que acontece hoje na nossa cultura. Na nossa cultura, geralmente, as igrejas menores, o povo mais pobre, as pessoas mais simples, os obreiros talvez menos qualificados. Eu gosto de lembrar do pastor Valdemar que, às vezes, ele mandava moças depois de 18, 20 anos, e geralmente ele era muito censurado por isso. As pessoas diziam: você tem coragem de mandar uma menina dessa para o campo? Ela não tem preparo nenhum, ela não sabe o que vai fazer lá, ela não tem estrutura emocional, ela não conhece nem sequer tem um curso de teologia. Aí ele respondia: é verdade, isso é verdade. Você tem. Você quer ir? Não, ela quer. E eu vou mandar ela porque ela quer. Então, são os improváveis. Então, por que eu estou vendo isso aqui? Nós estamos num contexto bem interessante. Essa história é bem conhecida, mas Israel estava sitiado, a cidade de Samaria estava sitiada pelos sírios. Ben-Hadad, o rei da Síria, fez uma ameaça muito profunda, cercou a cidade, e não tinha chance do povo de Israel sair da cidade. Se alguém viesse a sair, seria morto. Então não tinha possibilidade. Eles cortaram naturalmente o meio de transporte, cortaram o rio, então lá não tinha alimento, lá não tinha muita coisa, e o povo estava passando fome, mas fome ao extremo, aquela fome física agora, que nós vamos trazer também para o contexto espiritual. Era uma fome absurda, a ponto de que, naquele contexto, se vendia uma cabeça de jumento. Você vai até se espantar, uma cabeça de jumento por 80 ciclos de prata. Prata era no peso, então 80 ciclos de prata era um valor absurdo. Se fosse contar pelo preço da prata hoje, dava mais de 6 mil reais. É claro que a prata não tinha tanto valor como tem hoje, né? Porque pelo menos na época de Salomão não valia nada. Ele tinha feito por colocar pelas ruas, mas era um valor grande, e o texto está dizendo que era um valor bem extremo, principalmente porque nós não estamos falando de um animal qualquer, não estamos falando de uma vaca, de um boi, não estamos falando de um carneiro, não estamos falando de uma galinha, nós estamos falando de jumento, e nós não estamos falando da costela, não estamos falando do peito, não estamos falando do lombo, nem do pernil, nós estamos falando da cabeça. Uma cabeça de jumento por 80 ciclos de prata, para você ver o tamanho da crise que se enfrentavam. E aí, para variar, ainda tinha mais uma coisa. Eles estavam vendendo um pouco de esterco, olha, esterco de pombos, por 5 ciclos de prata, ou seja, eles estavam comendo esterco de pombo. Então, é o quadro mais terrível que você possa imaginar. Para você ter uma ideia, para você ver, se nós voltarmos um pouquinho o texto, eu vou narrar só para vocês entenderem. 2 mulheres estavam brigando enquanto o rei passeava lá pelo lugar, e de repente o rei ouviu uma mulher gritando: socorro, meu rei, me ajuda. Aí ele falou: mas logo eu te ajudar? Nesse contexto ninguém pode ajudar ninguém, mas o que se passa com você? E olha a história das mulheres. Eu combinei com essa mulher de nós matarmos o meu filho ontem e comermos, e cozinharmos o meu filho comer, para hoje comer o dela. E nós cozinhamos o meu filho ontem, nós comemos, e agora ela escondeu o dela. E quando o rei ouviu essas coisas, rasgou as suas vestes e ficou... perceberam que lá debaixo das vestes dele, ele estava vestido também de pano de saco, coberto de cinza. Ele estava num traje de humilhação. O desespero era tremendo. Você imagine que a pessoa estava chegando a ponto de comer a carne do próprio filho para sobreviver. Que chance tem esse povo? É um absurdo. É um contraste. Do lado de fora dessa cidade, tinha 4 homens que a sociedade já havia descartado. Porque eles eram leprosos, eles não podiam entrar na cidade, e também não tinham a menor chance de encontrar algum lugar no mundo. Eles eram leprosos e condenados à morte. E os leprosos não conviviam com as pessoas. Às vezes Deus usa as pessoas mais improváveis, não usa os generais, não usa os comandos maiores, não usa as igrejas. Eu quero dizer para você, se você se sentir aquele camarada hoje assim, dos mais insignificantes, se você disser assim: olha, Deus pode usar qualquer pessoa, menos a mim, se você por acaso pensar assim: nossa igreja é a igreja menorzinha de todas e Deus pode usar qualquer igreja, menos a nossa, você pode estar
muito enganado, porque a obra missionária é feita pelos improváveis. Então eu poderia dizer isso da DGO, porque quando nós começamos a pastorear, nós éramos uma igreja bem pequena, talvez até um pouco menor que essa. E não tinha assim muitos recursos. Eu costumo dizer que naquele contexto faltava até folha de papel na secretaria, não tinha uma máquina de escrever, não tinha um telefone, não tinha uma panela na cozinha, não tinha absolutamente nada. E às vezes faltava até aquele papel do banheiro. Mas aí de repente, mesmo com toda essa situação, a igreja começou a enviar missionários, investir na obra missionária, e nós éramos os improváveis, porque ninguém tinha chance de, meu Deus, como essa igreja tem condição de sustentar um missionário no campo? O missionário era em dólar. Quando eu dizia isso para alguns colegas de ministério, ele dizia assim: você é maluco, você sabe que o dólar sobe toda hora, que você não vai conseguir, você vai enviar um missionário, mas depois vai ter que trazer de volta, porque você não tem como sustentar ele, a economia é um absurdo, e você não tem a menor chance de manter uma obra missionária. E eu disse, mas pelo que eu entendi, a ordem de Deus é essa, o ID do Senhor está mandando fazer isso, e essa obra não é a igreja que vai ter que se virar isso sozinha, o dono dessa obra é Deus. Eu acredito que Deus abençoa aqueles que fazem a vontade dele, e aí isso aconteceu, e nós mandamos depois 2, depois 3, depois 10, e depois 20, 30, e mandamos missionários, e o Senhor fez com que a igreja tomasse um outro rumo, e foi construído um templo bem maior. E às vezes eu olho para trás e digo assim: gente, de onde apareceu esse dinheiro para fazer esse templo desse tamanho e comprar tanta coisa que nós compramos? Aí eu fiquei lembrando assim, deve ter sido só o resto que sobrou daquilo que nós investimos no reino de Deus, porque o Senhor quer usar pessoas, igrejas, homens e mulheres improváveis. Para que esses improváveis sejam usados, nós precisamos assimilar algumas coisas. A primeira coisa é que quando os improváveis tomam a atitude de ser ousados, eles terminam com uma letargia que nós chamamos de paralisia. Estão paralisados, estão sem expectativa alguma, estão todo mundo inerte, e de repente eles tomam uma atitude. Esse dia que eles tomam uma atitude, a paralisia vai para o fim. Esse é o primeiro passo. Eu vou citar os outros passos para você entender. O segundo passo é que, geralmente, quando nós começamos a agir, o milagre acontece sempre na trajetória. O milagre não acontece antes de você sair. Pode observar, Deus abriu o Jordão depois que os sacerdotes de Israel pisaram dentro da água. Eles não estavam, o Jordão não estava aberto quando eles começaram a andar. Jesus curou o cego, aquele cego de nascença, dizendo: vai lá e lava no tanque de Siloé. Eles foram lá lavar. Você se lembra que Jesus curou 10 leprosos, e ele não disse assim: sejam curados agora. Não, ele disse: vai lá e se apresenta ao sacerdote. Eles estavam leprosos, eles saíram leprosos, caminharam leprosos, e no meio do caminho eles foram curados. Então é nessa hora, nessa trajetória, é na jornada que o Senhor faz o milagre. Deus não faz o milagre. Não adianta você querer fazer missões, dizer assim: eu vou esperar o Senhor mandar recurso, eu vou orar para o Senhor mandar possibilidades, eu vou orar para o Senhor levantar obreiro, eu vou orar para o Senhor dar oferta para fazer. Não, Ele vai fazer quando você começar a jornada. Terceira coisa que nós vamos ver é que quando a abundância chega, quando o Senhor faz um milagre na sua vida, quando você recebe alguma coisa de Deus, você não pode se calar. A abundância te traz a responsabilidade, e é uma ética da abundância. Aqueles homens disseram assim: meu Deus, olha só que fartura nós temos aqui. Mas depois a consciência bateu: não está certo, isso não é bom. E aqueles homens não tinham a menor chance de fazer isso, não tinham a menor possibilidade de fazer essas coisas. Em vez de dizer: a vida não tem valor, vamos tocar na insuficiência do estado atual, vamos terminar com essa paralisia. Está lá aqueles homens sentados do lado de fora da cidade, e eles eram condenados à morte. Eles não tinham a menor chance de ser úteis, eles não tinham nada, eles não tinham saúde, eles não tinham acesso na cidade, eles não tinham, lá na cidade não adiantava eles irem mesmo, porque eles iam morrer de fome de qualquer jeito.
Eles não tinham lugar no mundo para eles não tinham espaço para eles. Eles eram simplesmente os piores homens que você pode imaginar. É por isso que eu estou trazendo à tona esses homens, porque eu tenho certeza que muitas vezes nós também nos sentimos os piores. Lembra do Gideão? Gideão, vai nessa tua força, e ele diz: que força eu tenho? Minha tribo é a menor, minha família é a menor, eu sou o menor da casa, nós não temos a menor condições. Aí Deus diz para ele assim: agora foi que deu problema. É exatamente por isso que eu quero você. Lembra do Moisés? Moisés, vai lá e tira o meu povo. Deus, como é que eu vou tirar esse povo? Porque o Senhor não me chamou quando eu estava lá perto do trono, que eu tinha uma caneta de ouro, que eu tinha todas as chances. Não, naquela época você não servia. Ele diz: mas agora eu não sei mais nem falar, eu não tenho mais eloquência, eu não tenho mais status, eu não tenho mais possibilidade alguma, eu sou uma pessoa inerte, eu sou um zero à esquerda. Ah, é? Pois agora é que eu quero você. Por quê? Porque agora você é uma pessoa improvável. Você não é uma pessoa com todas as possibilidades. Eu não estou atrás de pessoas, porque geralmente quando você tem aquela possibilidade, é mais ou menos como aquele cara de Gideão. Gideão tinha um exército de 32 mil homens, e o Senhor disse assim: Gideão, isso não vai dar certo. Mas por que, Senhor? Os homens estão com coragem. Não, conversa fiada. Se você vencer com esses 32 homens, vão ficar batendo no peito, vão ficar dizendo: nós vencemos, nós lutamos. Não, pode mandar embora. Manda voltar os covardes, que tiver com medo. Voltou 22 mil, e o Senhor ainda disse assim: esses 10 ainda é muito, eu vou querer uma seleção melhor. Ou seja, mas Deus não é possível, porque quando fizeram a seleção, sobrou 300 de um lado, 9.700 do outro. E é claro que Gideão pensou: pelo menos esses 300 vão embora. E o Senhor diz: não, eu quero os 300, os outros podem ir para casa, eu não preciso deles. Mas Senhor, o Senhor acha que tem chance? É improvável. A igreja do Núcleo Bandeirante é uma igreja improvável. Nós vamos conseguir entrar nos confins da terra. Nós vamos pisar em solo do outro lado da fronteira e vamos evangelizar pessoas e conquistar pessoas no mundo, porque por onde nós andamos no mundo todo, as pessoas ficam sabendo que alguém foi salvo. Às vezes eu escuto algum missionário contar lá, e eles vêm trazer o testemunho, e às vezes eles colocam os nacionais lá para falar no microfone, lá naquela língua, aí alguém interpreta e diz assim: pastor Natanael, igreja ADGO, obrigado, eu estava perdido, eu não valia nada, eu ia para o inferno, mas você mandou o missionário fulano, missionário fulano, missionário Beltrano, e eu estou salvo em Cristo Jesus. Então, nós não tínhamos chance, querida, a igreja não tinha chance alguma, nós não tínhamos recursos, nós não tínhamos intelecto, nós não tínhamos pessoas preparadas, nós não tínhamos teólogos, talvez hoje sim, mas naquela época não tinha ninguém com capacidade alguma. As meninas que saíram mal sabiam, mal tinha saído do segundo do colegial, né? Não tinha faculdade, não tinha curso de teologia, não tinha preparo, não tinha nada, mas elas entraram no campo e abriram a porta para entrar muitos outros, e o evangelho é pregado. Então, é assim que acontece. Veja só, eles entenderam isso, que ficar parado era uma sentença de morte garantida. Recuar era impossível. Avançar era um risco, mas era o único recurso que eles tinham. Eles conversaram, dizendo: peraí, nós estamos fazendo o que aqui? Essa é uma pergunta que você tem que se fazer. O que eu estou fazendo aqui? Eu vou morrer, gente, de qualquer jeito. Tem alguém aqui que vai virar pedra de fogo? Não, todo mundo vai morrer. Todo mundo vai morrer. Tem alguém aqui que vai, não, isso aqui é uma coisa lógica. Ah, mas eu preciso. Você sabe por que aqueles irmãos lá da igreja primitiva, eles deram as casas e venderam as casas e venderam a propriedade, e deram tudo para os apóstolos e disseram: faz aí, divide com os irmãos, faz o que querem? Porque eles não estavam contando com a possibilidade de construir casa, de viver nesse mundo. Eles estavam contando com a possibilidade do seguinte: vamos, enquanto resta tempo, usar a nossa vida a favor do reino de Deus para anunciar o evangelho. E quando nós morrermos, nós vamos para o céu, e essas coisas não nos interessam mais. Mas nós estamos agarrados nas coisas materiais, nós estamos presos a elas, nós não conseguimos nos desprender. Mas nós não contamos com uma coisa: nós vamos morrer. Ninguém vai escapar, não. Todo mundo vai morrer.
Não adianta ficar fazendo planos aqui. Eu vou fazer planos para quanto? Lembra daquele homem que fez os planos? Ele disse assim: eu fiz uma colheita recorde, eu nunca vi uma safra tão abençoada. Eu vou construir uns armazéns bem grandes, vou armazenar esse cereal até não ter mais para onde. E depois eu vou dizer para minha alma: folga minha alma, regala-te, porque você tem abundância para muitos anos. E a primeira palavra que ele ouviu depois foi louco. Louco. Essa noite te pedirão a tua alma. E o que tu guardou vai ser para quem? E é claro que ele era louco, porque ele pensava que a alma comia trigo. E a alma não come trigo. A alma se alimenta de Deus. Ele pensava que podia contar com o dia de amanhã, que a vida dele estava garantida, que ele podia fazer planos para o futuro. O futuro pertence a Deus. Você nem sabe se vai estar vivo amanhã. E ele pensava que ele tinha o controle da sua própria, não podia nada. Então o que adiantou tudo aquilo? O que o Espírito Santo quer nos dizer com isso? Aqueles homens sabiam que iam morrer. Nós vamos morrer, gente. Nós vamos morrer. Se nós formos para a cidade, nós morremos. Se nós ficarmos parados aqui, nós morremos. Então quer saber de uma coisa? Enquanto vivos estamos, vamos fazer o que pode ser feito. Vamos entrar lá no meio do inimigo, no arraial dos sírios. Se ele nos matar, vamos morrer mesmo. Morreremos. Mas vai que dá uma sorte e ele não nos mata. E a gente acha lá um bife. E eles foram, irmãos. E quando chegaram lá, o arraial estava vazio. Às vezes eu tenho uma imaginação evangelástica. E na minha imaginação evangelástica, eu fico imaginando que quando aqueles leprosos caminhavam lá arrastando os pés, para chegar no arraial, Deus fez aquele barulho dos pés parecer um exército. Assombrou os sírios de tal maneira que eles pensaram assim: Israel alugou os egípcios e os heteus para nos matarem, e veio aí um exército que não tem contagem, é inumerável. E eles ficaram com tanto medo que eles fugiram, deixaram os cavalos, deixaram as tendas cheias, deixaram os objetos, as armas caíam pelo caminho, as sacolas, eles saíram sem provisão, deixaram tudo, porque aqueles leprosos estavam arrastando os pés, tentando se levantar para andar. Veja como é que Deus faz as coisas. Deus usa tudo que é possível. Deus usa o improvável. Eles não tinham chance, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, as pequenas para confundir as grandes, as fracas para conseguir as fortes, aquelas que não são as desprezíveis para confundir as que são. Deus faz tudo o que Ele quer. Irmãos, o maior inimigo da igreja não é a oposição, é a acomodação no sofrimento. Muitos estão sentados à porta dos seus problemas esperando o fim, enquanto deveriam estar marchando em direção à promessa. O medo de arriscar não pode ser maior do que o medo de morrer e tentando. Sabe de uma coisa? Eu vou morrer mesmo de qualquer jeito. Então eu vou morrer servindo, eu vou morrer pregando, eu vou morrer anunciando o reino de Deus, eu vou morrer lutando. E aí eles chegaram lá no arraial, não tinha. Meu Deus, que negócio é esse? O milagre aconteceu. Enquanto os leprosos andavam doentes, Deus amplificava, eu acredito que o som dos seus passos, e o exército parecia que era inumerável, e os inimigos correram. O livramento, irmão, não acontece enquanto eles estavam sentados, discutindo teologia na porta. Acontece quando eles estavam na jornada. A igreja hoje discute muito teologia, né? Eu vejo isso, e eu não sou contra não, a gente tem que estudar mesmo. Mas assim, eu conheço alguns amigos, alguns pastores. Nós temos um grupo de estudo, nós nos sentamos lá para discutir a tricotomia, a dicotomia. Nós discutimos lá a eleição, a predestinação. Nós discutimos os pontos teológicos. Enquanto eles estão discutindo, milhares de pessoas estão morrendo sem Cristo, e eles estão parados discutindo. Então vejam só, não acontece milagre enquanto você debate teologia. Acontece milagre quando você marcha à frente e caminha na direção da obra de Deus. É aí que acontece o milagre. Então o livramento aconteceu quando eles estavam no caminho. Então veja só, Deus não abençoa passos que não damos.
A obra missionária e os milagres pessoais exigem o romper do anoitecer. Você não precisa de um exército, você precisa de obediência. O som da sua fé assusta o inferno. Sabe que eu vou dizer o que acontecia muito comigo, né, quando eu comecei a fazer. Os pastores chegavam para mim e falaram: pastor Natanael, eu estou sabendo que você mandou um missionário, não sei o quê. A gente está trabalhando aí, tentando, né? Irmão, como é que foi isso aí? Qual é essa visão? O que o senhor sentiu? Hã? O senhor sentiu assim, de Deus? Não senti nada, não. Eu não sou o cara que sente nada, não. Você já leu a Bíblia? Ide e fazei discípulos de todas as nações. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Você já leu isso? Pois é, isso não é uma sugestão, isso é uma ordem. Isso não é um pedido, isso é um mandamento. Não é uma ordem sugestiva, é uma ordem imperativa. Aí eu estou obedecendo o que o Senhor mandou. É só isso que eu estou fazendo, tentando obedecer o que o Senhor mandou. Porque eu acredito que no dia que a igreja não entende, a igreja que não entende o contexto missionário, a responsabilidade de evangelizar o mundo, talvez ela tenha que tirar ali o nome de igreja da placa. Pode colocar outro lá, pode colocar sociedade. Até comunidade acho que cabe, né? Porque não dá para... Cabe comunidade? Porque não tem o nome, porque a igreja é o tirado para fora. Comunidade é um povo que se associa, que se ajunta, que se congrega no mesmo lugar, que se reúne para alguma coisa. Então talvez cabe, mas não cabe igreja. Igreja foi chamada para ser missionária. Então, o milagre acontece na jornada. O milagre, irmãos, tudo na vida cristã, pode observar. Você acredita que santificação tem um destino final? Não. Você nunca vai chegar lá e dizer assim: opa, viajei até chegar no topo da santificação. Alguém chega? Não. Santificação é uma jornada. Seguir a paz com todos, e a santificação é enquanto você vive. Enquanto você está nessa terra. Então a obra missionária e todo o reino de Deus é uma jornada. Não acontece nos passos que você não dá. Todos os milagres que aconteceram, o Israel, Moisés, o que você está fazendo aí na beira desse mar? Senhor, os egípcios estão bem ali, eu não sei o que vou fazer com eles. Ora, é simples, manda o povo marchar. Mas e o mar? Aqui na minha imaginação evangelástica, o Senhor disse assim: o mar é problema meu, dê o passo à frente. O Jordão é problema meu, as barreiras são problemas meus, a dificuldade é problema meu, a tribulação é problema meu. Eu quero que você marche, eu quero que você avance, eu quero que você entenda a jornada. E então, Deus nos abençoa. Aqueles homens, quando amanheceram, quando deu a madrugada, eles caminharam até chegar lá e tiveram esse sucesso. E eles estavam fartos. Olha que beleza. Entraram numa tenda, comeram o tanto que quiseram, tinha comida à vontade. Para quem estava com fome, era leproso, doente, comeram à vontade. Aí depois eles acharam ouro. Gente, tem ouro aqui. E eu estou achando prata também aqui. Tem ouro e tem prata. Vou guardar isso aqui. Vamos esconder isso aqui, vamos esconder. Porque eles pensavam assim: eles podem voltar daqui a pouco, né? Esconderam lá e ficaram de longe espiando lá para ver se a coisa ficava normal. Eles não voltaram, não. E eu já estou com fome de novo. Eu acho que eu vou lá comer mais enquanto eles não chegam. E foram lá comer mais, e pegaram mais ouro, pegaram mais coisas, e pegaram mais objetos. E disseram: meu Deus do céu, não vem mais não. Eles foram embora, Deus aterrorizou eles e eles foram embora. Aí de repente,
não é bom o que fazemos. Tem alguma coisa errada aí com a gente. O que foi? Aqui entra o coração do sermão, né? É a responsabilidade de quem encontrou o tesouro. Eu costumo dizer que missões é um mendigo contando para o outro mendigo que encontrou pão. O mendigo encontrou pão e vai dizer: rapaz, tu está sabendo? Tem para valer lá, vai lá, vem comigo. Eu encontrei e é bom demais. Porque quando você encontra uma coisa boa e você tem um amigo, o que você quer fazer? Compartilhar. Tudo que você encontra de bom, seja lá em negócio, na sociedade, meios que acontecem na sociedade, a primeira coisa que você pensa assim: vou ligar para o fulano para ver se você está sabendo. Olha, tem um negócio aqui que é da China, como diz o ditado. É de primeira ali, vai lá que dá certo. E vai dar, você pode dar seu nome lá, né? Foi assim que as pessoas fizeram para ganhar lote na cidade, para comprar terreno, inscrição da X, da casa própria, não sei da onde. E tudo o que acontece é um mendigo que encontrou o pão e vai contar para o outro onde é que tem. Agora, nós temos o perigo do egoísmo. Comeram, beberam, esconderam o ouro. É a fase do banquete particular. Mas a consciência despertou eles e disse: vocês não estão fazendo uma coisa boa. Tem alguma coisa errada aí. E o que é que tem de errado, meu amigo? Olha só, hoje é dia de boas novas. E nós nos calamos. Olha só, Jesus me salvou e eu não contei para ninguém. Olha só, Jesus me curou e eu não fui dizer para ninguém. Olha só, eu tenho uma experiência maravilhosa com o Senhor, eu fui transformado, eu fui liberto da droga, do pecado, do vício, e o Senhor fez uma obra tremenda na minha vida e eu não contei para ninguém. Tanta gente precisando ouvir uma coisa dessa. Tanta gente precisando de libertação, como a irmã Glória contou ali, o sujeito batendo na porta. Não é a primeira pessoa não, que a pessoa chega na porta dizendo: socorro, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, porque eu estou aqui desesperado, eu preciso de ajuda. E ele não sabe qual é a cura, ele só sabe que está sendo oprimido, amarrado, acorrentado, mas não sabe para onde. Só quem sabe é um crente cheio do Espírito Santo que vai lá e diz: sai, inimigo, em nome de Jesus. Mas, se você souber e não tomar nenhuma iniciativa, o que aconteceu? Aquele que não sabe, aquele que não passa o que sabe, está no mesmo nível daquele que não sabe nada. Você já entrou na tenda, irmão? Já provou do banquete de Cristo? Você está escondendo o que deveria estar sendo anunciado? Tem gente morrendo. O caos, a fome espiritual está tomando conta do planeta. Jovens estão se tornando cada vez em número maior na delinquência. Jovens estão se atirando na droga, no crack, na pornografia, na internet absurda e tudo que é coisa ruim, porque as coisas boas ninguém encontra não, mas a ruim está lá escancarada. Homens e mulheres estão entrando num desempenhadeiro, morrendo gente para tudo quanto é lado, e você não está fazendo nada, e você tem a solução, você tem o caminho. Nós somos a igreja do Senhor, somos nós que temos a porta aberta. E às vezes a gente se recusa a fazer isso. Assim que nós começamos a fazer missões, eu fui até o Peru visitar 2 missionárias que tínhamos lá. E andamos pelas favelas, pobres. Lima tinha, naquele contexto, 100 anos que não chovia. Só chovia na serra, então era um caos tremendo. A água tinha cheio de esgoto, a gente tinha que botar limão dentro, ferver 2 ou 3 dedos até baixar, botar limão dentro, botar a mão no nariz para poder beber. Um caos terrível. Mas um dia, uma pessoa bateu na porta e perguntou assim: tem aí um pastor do Brasil? Tem um pastor do Brasil aqui. Eu quero falar com ele. Aí eles me chamaram. Eu não dominava muito bem o idioma, a Sônia chegou por perto ali, e a gente foi
entendendo alguma coisa, e ela interpretando aquilo que eu não entendia, e o rapaz trouxe um garoto. Esse garoto, meu filho, ele tem muito tempo que não fala, ele ficou sem falar, de repente ele não fala nada, ele ficou mudo, mas ele ouve, ele entende as coisas, só que ele não fala. A gente já pelejou com ele, já chorou, a mãe dele já pelejou, já pelejei, ele não abre a boca, tem 2 semanas, não sei lá quantos dias, que ele não abre a boca. Aí eu peguei aquele garoto, coloquei lá para dentro, e ele, não sei por que razão, o Espírito Santo ajudou, e aquele garoto contou a história dele. Abriu o coração e contou. Ele contou que estava sofrendo bullying lá na escola e tinha uma série de problemas e tal. Então eu cheguei para o pai dele e falei assim: olha, seu filho contou isso. E aproveitei e passei o evangelho para ele. E aí ele pegou o garoto feliz da vida e foi embora. E eu fui dormir. Estávamos lá numa tapera, dormindo no chão, e em cima de um colchonetezinho dessa finura, e o outro irmão dormindo num colchão de capim. Nós estávamos lá de madrugada, quando deu 7 horas, não era nem 7 horas da manhã, eu escutei alguém dizer assim: pastor Natanael. Aí eu disse: meu Deus, o menino piorou. Olha a nossa fé como é que é. Aí eu nem tinha me levantado, corri, preparou por ali, abre a porta para ele aqui. Quando abriu a porta para ele, ele estava lá. Ele e o menino. Ele mandou o menino entrar. Aí ele tinha uma outra menina, mandou a menina entrar. Ele tinha um outro menino, mandou o menino entrar. Aí ele tinha outro menino, mandou o menino entrar. Aí ele tinha a mulher, mandou a mulher entrar. E eles entraram dentro da casa assim, uma família inteira, e fizeram uma meia-lua. E ficaram lá na minha frente, aquela família inteira. E aí o que ele disse? O senhor sabia que o Papa veio no Peru? E sabe o que ele fez? Ele pousou lá no aeroporto, se ajoelhou e beijou o chão. Mas ele não veio na nossa favela. Mas o senhor veio lá do Brasil e veio na nossa favela. E sabe o que eu quero hoje? Eu trouxe a minha família para o senhor falar a mesma coisa que o senhor falou ontem para mim e para o meu filho. Para o senhor falar para a minha família todinha. É na jornada que acontece o milagre. Não é em casa. Não é você orando para Deus mandar dinheiro. Deus não vai mandar dinheiro, até porque a gente não, eu nunca oro pedindo dinheiro. Eu nunca oro pedindo coisa. Eu já aprendi isso e a gente tem a mania de dizer: Senhor, ajuda que eu troque de carro, ajuda que eu compre isso, ajuda que o Senhor me dá, me aumenta meu salário, resolve meu problema, o Senhor me ajuda que eu estou precisando disso. A igreja precisa disso. Sabe qual foi a coisa que Deus colocou no meu coração? Natanael, para de pedir qualquer coisa. Quando você tiver que orar, você fala assim: Deus, eu preciso de Ti. É só disso que eu preciso e nada mais. E Deus resolve tudo. Então nós precisamos colocar a nossa vida na mão de Deus, para que Deus faça um milagre, para que Deus nos use, para que Deus entenda que nós somos os improváveis, nós somos os insignificantes, nós somos os pequenos, mas é assim que Deus quer. Deus usa os improváveis mesmo. Deus vai usar a igreja do Núcleo Bandeirante. Deus vai usar você. Samaria estava morrendo de fome, sem saber que o banquete estava pronto logo ali. Só faltava alguém para avisar. Então escute, para nós encerrarmos. Reconheça a sua urgência. Pare de aceitar a escassez espiritual. Deixa o Senhor usar você. Deixa você ser o instrumento na mão do Senhor, para qualquer coisa, para contribuir, para pregar, para ensinar, para orar, para expulsar demônio, para curar, para fazer o que for preciso. Deixe o Senhor usar você. Levante-se, porque é no movimento que Deus gera o milagre. Não é em casa, não é quietinho, não é parado, é na ação. Anuncie a cidade. Irmãos, aqueles moços disseram: anuncia a cidade, conta para o rei, porque a história é muito linda, né? Eu não estou aqui com a história, porque o raciocínio é outro, mas a história é interessante, porque Eliseu tinha feito uma profecia dizendo assim: amanhã, olha, eles estavam comprando uma cabeça de jumento por 80 ciclos, mas Eliseu falou o contrário. Eliseu disse assim: amanhã um alqueire de flor de farinha, que era em torno de 25 litros, vai ser vendido por 1 ciclo de prata, não por 80, por 1, e 2 alqueires de cevada por 1 ciclo de prata. Aí o comandante falou assim: nem que Deus abrisse janela no céu dava certo. E Eliseu falou assim: pois é, tu vai ver com os teus olhos
mas tu não vai comer. Quando os leprosos vieram lá, que tocaram a notícia, eles disseram, imagina aqueles homens gritando no portão. Ouçam, Deus fez um milagre. Deus é o Deus do milagre. Deus expulsou os nossos inimigos. Deus nos deu a provisão que nós precisamos. Aí ficou todo mundo com medo. O rei com medo disse assim, manda alguém lá definir uns 5 soldados aí de cavalo para ir lá. E quando eles voltaram, está tudo livre. Aí trouxeram aquela fartura, irmão. Era a fome tão grande que o povo correu todo para o portão da cidade. E aí, de fato, quando eles chegaram lá, era um alqueire, 2 alqueires. Era um alqueire de flor de farinha por um ciclo, 2 alqueires de cevada por um ciclo, e aquele povo avançando em cima. O comandante tentou segurar o portão, os cavalos passaram por cima dele e matou. Eu não falei para você? Fariseu, você viu, mas não comeu. Porque você desacreditou na promessa de Deus. Mas aqueles leprosos fizeram a diferença. Então escute uma coisa que eu vou dizer para você, que você não pode se esquecer nunca. Se você está recebendo a bênção de Deus, se você entrou na tenda, foi enriquecido, se você conheceu a graça de Deus na sua vida, se você tem transformação de Deus no seu coração, e você está calado, o seu silêncio é um pecado. A sua omissão é um pecado. Você está fazendo o que agora? Ficar sentado até morrer é uma escolha. Marchar para o que Deus te preparou é a decisão correta. Então que o Senhor faça dessa igreja e de cada um de vocês, dos improváveis, uma igreja missionária.